Salmo 125. Esse salmo serve na palavra, um canto de romagem. Tem a ver com o que vocês cantaram agora. O Senhor ele é fiel. Dentro dessa questão, nós precisamos continuar também sendo fiel a Ele. E o salmo ele diz o seguinte: os que confiam no Senhor são como um monte Sião que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor, em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sob a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faz bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para as sendas tortuosas, leva-os o Senhor justamente com os povos feitores. Paz sobre Israel. Essa é a confiança que devemos ter, que nós, a quem o Senhor nos escolheu, devemos estar firmes como os montes Sião, que não se abala. Por quê? Porque a nossa fé é em nós mesmos, a nossa fé é uma fé racional, a nossa fé é uma fé salvadora, colocada em Cristo Jesus, que já venceu os nossos pecados. Continuando ainda com a inspiração musical, nós iremos ter um grupo de louvor da UBH de Sucupira. Eu acompanhado esse pessoal no Instagram e tem feito um trabalho de louvor, tanto dentro da questão da confederação, como também onde eles vêm e passam, nas igrejas onde eles são convidados. Que Deus continue abençoando. Graças a Deus, queridos irmãos, boa noite. Queremos também louvar a Deus e agradecer ao Senhor por essa tão rica oportunidade de estar aqui nesse congresso. Só o Senhor que proporciona isso, que nos dá essa graça. E o Senhor possa se agradar de cada ato aqui neste congresso, e que o seu nome possa ser sempre glorificado através das nossas vidas. Amém? Eu gostaria de convidar os irmãos para se colocar de pé nesse primeiro cântico. Nós vamos louvar o cântico do nosso hinário. E o nosso tema da nossa coordenação nacional fala de ser forte, do quadrinho fala de ser forte e corajoso. Nós vamos cantar um pouco disso através desse hino, o hino Perdão Real, no 303 do nosso hinário. Cantemos com bastante alegria. Amor
agora nós iremos fazer uma oração pela nossa UPH. Eu queria chamar o pastor Alfredo, que vem aqui à frente, e orasse por esses homens valorosos, tanto que compõem essa mesa, como aqueles que fazem parte da nossa confederação. Oremos. Grandioso Deus e Pai, nós te louvamos pelo privilégio e a oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, com o trabalho masculino do nosso Senhor. Senhor, nós depositamos em Tuas mãos benditas estes homens que têm dirigido a sinodal, as federações, e Senhor, o que nós a Ti pedimos é que conduzas cada um desses homens com sabedoria, discernimento, crescimento espiritual e amor ao Teu reino. Abençoa, Deus, esta diretoria, abençoa cada uma das federações do nosso sínodo, cada UPH, fortalece, ó Deus, cada um destes homens do Senhor e na força do poder do Senhor. Continua conosco, ó Deus, fala-nos através da pregação. Em nome de Cristo é que oramos. Amém. Ouvindo o presbítero Eduardo Azevedo, esse homem eu tenho me aproximado dele, com muita diligência, tem feito assim um trabalho, presidente do nosso sínodo, né? Responsável por essa instituição aqui que estamos juntando ao Senhor, e em poucas vezes que eu venho falando com ele, a mensagem que eu venho mandando a ele é uma forma extraordinária. E as pessoas que servem junto com ele aqui, essa instituição também, nos atendeu de uma forma com uma diligência incrível. Então será um prazer ouvi-lo, meu irmão, que Deus o abençoe e traga a mensagem da parte de Deus. Graça, paz e misericórdia da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Boa noite, meus queridos irmãos. Queria ressaltar a alegria de termos aqui conosco o Colégio Agnes, de ter a nossa sinodal, e é uma alegria, de fato, enorme a gente conseguir juntar tanta gente querida e boa. Estou vendo aqui alguns outros que eu não tinha visto ainda. Eu queria cumprimentar, vou tirar aqui o microfone que eu gosto. Fico mais à vontade. Queria cumprimentar os nossos presbíteros que são exemplos, estava falando com eles aqui mais cedo, né? Então, o presbítero Azineto, o presbítero Manuel, o presbítero Ivan, a gente vai se referindo aos mais experientes em respeito à antiguidade é posto, e eles são de fato exemplos para nós, né? Queremos agradecer também a presença dos pastores presentes, o reverendo Alfredo, que acabou de vir aqui, nosso vice-presidente do sínodo, um homem querido demais, o reverendo Isaac ali ao lado dele, o reverendo Glaucio, né, um amigo querido também, o reverendo Elias Brito, também do nosso PCPE, o reverendo Marcos, que a gente vem tratando já há algum tempo, todos os outros que estão chegando, o reverendo Elias Francisco lá atrás, fica sempre escondidinho, né, um amigo querido também, do nosso PCPE, e queria cumprimentar a todos, a mesa, coral belíssimo, coral que eu estava pensando comigo, né? Se a mensagem não for boa, o coral já pagou o ingresso, né? Porque que coral lindo, coral afinado. Queria parabenizar o nosso maestro, o coro da Igreja Memorial de Piedade, é uma bênção de fato. Também saudar o louvor da UPH de Esculpia, belíssimo. Então, queridos, sem mais delongas, eu queria cumprimentá-los e dizer que o Colégio Agnes é um colégio da nossa igreja. Vocês são muito bem-vindos, sempre que quiserem e puderem estar conosco. É um prazer grande estar com vocês. Então eu queria convidá-los a ler o texto que se encontra em Lucas capítulo 22, a partir do verso 54 até o 62. Nós faremos uma meditação nesse texto. Eu vou estar lendo, pedindo que os irmãos estejam então acompanhando. Diz assim o texto: então, prendendo, Lucas capítulo 22, do 54 ao 62. Então, prendendo, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram,
Pedro tomou lugar entre eles. Entrementes, uma criada, vendo assentado perto do fogo, fitando, disse: este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se, o Senhor fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Curve sua fronte, oremos então ao Senhor. Santo e bendito Deus, Pai de amor, Pai eterno, Senhor, nós te agradecemos por este momento, te agradecemos pela nossa Confederação Sinodal Central de Pernambuco, pelo nosso Sínodo Central de Pernambuco, e te pedimos, Senhor, a tua bênção nesta noite, para que possamos meditar nas tuas verdades. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Queridos, nós trazemos aqui uma mensagem extremamente conhecida dos irmãos, um texto muito conhecido, retratado nos 4 evangelhos da Bíblia. Esse texto, ele se refere a um personagem icônico, que é Pedro. E quando a gente fala de PH, a gente fala de masculinidade, a gente fala sobre hinos, né, que remetem a batalhões, a guerra, a força. A gente aqui está falando de um apóstolo que foi covarde. Não é verdade? Foi covarde. Negou ao Senhor. Negou ao Senhor 3 vezes, mesmo tendo sido avisado que negaria. Pedro nega ao Senhor Jesus, mesmo tendo sido escolhido por ele a dedo, mesmo tendo convivido com ele, andado com Jesus, aprendido com Jesus, mesmo tendo sido muitas vezes colocado como um dos líderes dos apóstolos. E Pedro nega a Jesus, um covarde. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você, que você começasse a refletir nesta noite, é a seguinte: quem aqui se acha melhor que Pedro? Será que alguém de nós aqui é melhor que Pedro? Então fica essa primeira pergunta para que nós possamos refletir sobre coragem, sobre fidelidade, sobre quem nós somos, sobre os riscos que nós podemos correr dentro do ministério que o Senhor nos dá. Nós conhecemos a vida de Pedro, um apóstolo impetuoso, teoricamente corajoso, que lutou ali ao lado do Senhor, dizendo que era o melhor e mais fiel servo. Pedro era pescador, Jesus o chamou para ser pescador de homens, e nós temos em Pedro um homem de profundas contradições. A gente percebe em Pedro incredulidade e quebrantamento, consciência do pecado, muitas vezes indignidade. E quando Jesus chama Pedro, é como ele chama quando ele fez comigo com você: deixa tudo e segue. Queridos, eu queria caminhar com os irmãos nesta noite, sem ser cansativo ou me delongar, mas trazendo algumas questões para a nossa reflexão. Primeiro, no texto fica claro que Pedro, dentro do seu ministério, convivendo com Jesus, caiu. Porque alguém que chega a negar o próprio Deus publicamente caiu, ou não. Então eu queria meditar brevemente com você sobre algumas causas que podem levar à queda. Uma dessas primeiras causas é a exagerada confiança em si mesmo. Pedro se achava muito forte, Pedro se achava melhor. Percebe que em Lucas, no verso 22, capítulo 22, no verso 23, ele diz: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. E quando a gente for ler a Bíblia um pouquinho para trás,
a gente percebe que no Getsemane, Jesus questionou Pedro e os discípulos sobre a importância de vigiar, a importância de orar. Pedro dormia com os discípulos. Logo em seguida, quando chegaram os soldados, Pedro partiu para cortar a orelha do soldado, mas quando Jesus é preso, ele entra numa confusão. E agora? O que é que vai acontecer? Porque ele é Deus, ele é o Messias, ele é o nosso libertador. O que será de nós agora? Ele se considerava melhor, irmãos. Ele dizia a Jesus, em Marcos: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Ainda que venhas a ser tropeço para todos, nunca serás para mim. Então nós temos que ter cuidado para não sermos como Pedro nesse aspecto, para não nos acharmos melhor do que os outros. Eu sou mais piedoso, eu sou o mais estudioso, eu sou o mais eloquente, eu sou o mais preparado. Vamos ter cuidado com isso. Queridos, ele também foi incapaz de orar e de vigiar na hora crucial, no momento crucial, quando a história da humanidade estava sendo decidida e Jesus pedia que os discípulos orassem. Ele foi incapaz de cumprir uma ordem: vigiar e orar. Pedro também perdeu o controle emocional quando ele não soube discernir qual era a batalha que ele estava lutando. A Bíblia nos mostra que a nossa batalha, a nossa luta, não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades desse mundo, não é verdade? E Pedro, quando puxa sua espada e arranca a orelha do soldado, ele não está discernindo qual é a verdadeira batalha que ele estava enfrentando. A batalha era espiritual, não era uma batalha terrena. Ele perdeu o controle emocional, o que faz com que também perca o controle espiritual. E esse, queridos, é o passo agora que eu creio que é mais claro para que alguém possa cair. A gente está pincelando sobre alguns passos que antecedem a queda. É que Pedro seguiu a Jesus de longe. Quando a gente lê nos evangelhos, e quando Jesus é preso em Getsemane, e ele é levado para ser inquirido, a multidão acompanha Jesus e Pedro sempre acompanhando de longe. Cadê a coragem de Pedro? Cadê aquele homem impetuoso, corajoso, audacioso, valente? Pedro acompanhava Jesus de longe. E esse risco é tremendo para nós. Acompanhar Jesus de longe é um tremendo perigo. Jesus não admite ser acompanhado de longe. Ele quer comunhão, ele quer intimidade, ele quer proximidade. E quando Pedro ficou de longe, percebe que quando Jesus estava preso e as pessoas escarnecendo ali, e quando a gente leu que perguntou se ele era um dos cristãos, um dos galileus, e ele não, negando ali no meio da multidão, seguindo a Jesus de longe, Pedro, em determinado momento, depois da segunda negativa, ele se assentou na roda dos escarnecedores. Ele se senta perto de onde tinha um braseiro, e as pessoas estavam ali criticando Jesus, falando mal de Jesus, dizendo: e agora? Ele não dizia que era Deus, ele não fez milagres e prodígios, e agora? E naquele momento, Pedro senta-se ali perto do pessoal, começa a escutar as conversas, calado na dele, mas de alguma forma tentando entender o que estava acontecendo e compactuando também com aquilo. Isso nos remete para a nossa vida moderna. Quantos grupos de WhatsApp, quantos grupos, comunidades no Instagram, no Facebook existem que às vezes nós seguimos nesse mundo virtual e que trazem questões que não são, no mínimo, convenientes a um cristão estar participando, irmãos. Isso se aplica em todos os âmbitos: no trabalho, na universidade, na escola. Aquele grupinho ali que começa com aquela brincadeira
trazendo elementos do mundo para dentro da igreja, ou para dentro dos amigos e irmãos da igreja, como se aquilo ali fosse uma bobagem, isso não é nada demais, né? E ali começam a ser percorridos passos perigosos que podem levar à queda. E aqui o texto nos mostra que Pedro sentou na roda dos escarnecedores, daqueles que escarneciam de Jesus. O que é que diz o Salmo 1? Que nós conhecemos tão bem: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então Pedro senta ali erroneamente, está ali presente, e na terceira vez então ele é questionado. E quando ele é questionado na terceira vez, irmãos, ele pragueja. Ele diz: você está louco? Eu não conheço esse homem. Quando ele é questionado sobre sua forma de falar, que se assemelhava aos discípulos de Jesus. E quando isso acontece, os demais evangelhos nos mostram que no sinédrio onde Jesus estava, existia uma multidão, mas a distância não era muito grande de onde Pedro estava e Jesus estava. Era mais ou menos como se Jesus estivesse aqui, junto com os fariseus e o sinédrio, e Pedro estivesse ao fundo aqui da capela. Era uma distância não tão grande, mas existia uma multidão no meio do caminho, e aquele barulho que a gente sabe quando tem muito comentário, né? Parecendo ali uma torcida, né? Aquele burburinho. E na terceira vez que Pedro nega Jesus, o texto nos mostra que Jesus para o que estava fazendo e fita os olhos direto em Pedro. Você já pensou o que é que aconteceu com Pedro naquele momento? Porque Jesus certamente não conseguiu ouvir o que estava acontecendo, mas ele não deixou de ser Deus, mesmo sendo 100% homem. E acontece, irmãos, que naquele momento que os olhares se batem, Pedro chega a uma convicção: o que é que eu fiz da minha vida? Pedro percebe que de fato ele chega no fundo do poço, porque ele ali duvida totalmente de Jesus. O galo canta e ele se lembra da conversa que eles tiveram um dia antes do ocorrido. Já pensou que situação? É isso que a gente chama de fundo do poço, na verdade. Pois é, irmãos, mas o nosso Deus é um Deus de restauração. E a gente citou aqui alguns passos que levaram à queda de Pedro, mas o mais importante, porém, é a restauração que Deus faz na vida de Pedro. Perceba que após esse instante de olhar entre Jesus e Pedro, Pedro então sai dali correndo e chora amargamente, é o que o texto nos diz. Amargamente. É o primeiro passo para que nós possamos ter restauração. É o reconhecimento do nosso pecado. É o reconhecimento de quem nós somos e de quem Deus é. Esse é o primeiro passo para a restauração do nosso pecado, da nossa vida, e é o que acontece com Pedro. Marcos diz assim, que Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera, e caindo em si, desatou a chorar. É diferente de Lucas, né? Lucas já coloca que ele chorou amargamente, mas caindo em si, desatou a chorar. Alguém que de fato chorou muito. Eu creio que aquela noite para Pedro não deve ter sido fácil. Imagine que Pedro vinha caminhando com Jesus. Jesus é preso. Jesus seria crucificado no dia seguinte. E aquela noite para Pedro, certamente, foi muito difícil para dormir. Imagine como foi aquela noite para Pedro. Eu não queria estar na pele dele. Queridos, Pedro refletiu sobre a excelência do seu Senhor, a quem ele negara. Ele se lembrou do tratamento todo especial que ele tinha recebido como apóstolo. Pense agora em você, como eu pensei em mim nesse texto. O nosso pequeno progresso na vida espiritual, a nossa negligência com as almas dos outros, a nossa pouca comunhão com o Senhor, a pequena glória que estamos trazendo ao grande nome do Senhor.
Tudo isso deveria nos levar às lágrimas de arrependimento, como Pedro chorou amargamente. Eu e você, se estivermos em algum momento das nossas vidas próximo ao que Pedro passou, que nós possamos também chorar amargamente e nos arrepender das nossas iniquidades. Um ponto importante para a restauração de Pedro é a procura de Jesus, e isso nos reflete a importância da depravação total. Percebem que quando Jesus então é crucificado, no dia seguinte, depois Jesus é ressuscitado, né? Ele ressuscita ao terceiro dia. As mulheres vão ao túmulo. Eu dei uma corridinha, né, nos acontecimentos, tendo em consideração que todos aqui sabem e conhecem bem, né, a paixão de Cristo. Mas já no evento de ressurreição do nosso Senhor, quando as mulheres chegam lá no túmulo e a pedra já foi tirada da frente do túmulo, as mulheres chegam lá e se encontram com um varão, e o varão era o anjo. E o que é que o anjo diz para elas? Ele não está morto, ele vive. Ide, dizei aos meus discípulos e a Pedro. Então percebe um tratamento especial, individual, personalizado que Pedro tem. É assim que o Senhor nos trata, individualmente. Deus conhece o coração do presbítero Eduardo. Deus conhece as minhas vaidades. Deus conhece as minhas fraquezas. Deus conhece as minhas fortalezas. E Deus trabalha individualmente para o presbítero Eduardo, assim também como trabalha diretamente no coração do reverendo Alfredo, que é diferente de mim, que tem outras qualidades diferentes, que tem outras dificuldades diferentes. E assim, irmãos, ele trabalha individualmente no coração de cada um de nós, valorizando e respeitando as nossas dificuldades, as nossas debilidades e nos tratando individualmente. O Senhor, ele mandou chamar a Pedro especialmente, manda chamar os discípulos e a Pedro, mas Pedro não era discípulo, ora. Mas ele sabia, Jesus sabia que Pedro estava especialmente abatido, porque todos estavam abatidos. Se a gente imagina aquele contexto da morte de Jesus, todos os discípulos estavam extremamente abatidos. Todos os apóstolos, as mulheres que seguiam a Jesus, as Marias, todos estavam abatidos, todos estavam contristados. Mas Pedro tinha uma situação mais delicada. Irmãos, naquela caravana, imagine só a agonia de Pedro. Como é que eu vou ver Jesus e olhar para ele face a face, depois de tudo que eu fiz? Veja que dilema. E Pedro vai, imagina o que estava se passando na cabeça dele, naquele caminho. E queridos, nós conhecemos a história. Quando eles chegam lá no Mar da Galileia, Jesus não está. É a primeira frustração de Pedro e dos discípulos. E quando Jesus não está, eles começam a olhar uns para os outros e perguntando: e agora? A gente vê, fez a caminhada, viajamos, Jesus não estava no momento, no local onde ele mandou eles fossem. E aí Pedro, novamente, ele chutou o pau da barraca. Ele disse: sabe uma coisa, eu vou pescar. Porque o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou pescar. E esse texto, quando mostra ali que eu vou pescar, é mostrando que Pedro, junto com alguns discípulos, jogam a toalha. Dizem: puxa vida, aconteceu tudo isso. Quando a gente chega, enfim, querendo se encontrar com o Senhor, ele não está. Eles foram pescar. E quando eles estão pescando, não conseguem pescar nada. Quando então dia entra a noite, eles tentam pescar a noite inteira, não conseguem pescar nada. Amanhece o dia, e quando eles já estão mais ou menos a 100, 150 metros da costa, voltando com suas redes vazias, eis que alguém da praia pergunta para eles, né:
irmãos, vocês têm alguma coisa para que eu possa me alimentar? Eles falam de lá, né? Não conseguiam ver, né? 150 metros ali no mar, o barco balançando. E aí eles, então, dizem que não tem, né? E eles não sabiam que era Jesus que estava ali, na beira da praia. E Jesus, então, manda que eles joguem as redes do lado direito do barco. E quando ele joga a rede, é tanto peixe que o barco não era capaz de sustentar e eles não conseguiam ter força suficiente para colocar os peixes para dentro. E aí, na diferença dos perfis, que é a diferença que existe entre nós, e a beleza da igreja é essa complementariedade. João, mais sensível, percebe e diz: é o Senhor. É o Senhor. E quando João percebe e diz que é o Senhor, Pedro não se contém e ele se lança no mar para se encontrar com seu Senhor. Meus queridos, vocês já se pegaram pensando nessa cena? A gente se encontrar com o Senhor, se deparar, olhar face a face o nosso Deus que se entregou por nós, e ainda mais na situação de Pedro, totalmente desesperançoso, no fundo do poço, talvez ali vivendo um momento de depressão absurdo. Pedro se joga e vai em direção a Deus. Percebam então que a restauração de Pedro é sentando então na beira da praia, num braseiro novamente. E a palavra braseiro só existe em 2 lugares do Novo Testamento: lá onde Pedro negou a Jesus, e agora de novo na praia, onde Jesus restaura Pedro. Jesus prepara o braseiro, eles trazem os peixes, o jantar é abundante, e Jesus pergunta a Pedro 3 vezes se Pedro o ama. E ao responder, ele é sempre inquirido a dizer: pastorei meu rebanho e me segue. Então, meus queridos, a mensagem que fica aqui nesta noite, para cada um de nós, mas especialmente para os homens, por se tratar de uma confederação sinodal de homens, pastores, presbíteros, homens, líderes, amem ao Senhor, pastoreiem o seu rebanho, que é a sua casa, ajudem no pastoreio da igreja e sejam líderes restaurados verdadeiramente pelo Senhor das nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Amém. Que Deus continue abençoando a vida do Osvaldo. Queria convidar a igreja para... Chegamos ao final, né? Chegamos ao final. E agradecido a Deus por esse momento, e igrejas que fazem parte, né, da nossa confederação, está aqui. E aí eu queria que a igreja ficasse em pé, nós iremos fazer a oração final. Logo após o presbítero Ivan dará as considerações finais. Que Deus continue abençoando a vida do presbítero Eduardo Azevedo, nos proporcionou estarmos aqui. Que Deus continue abençoando a vida do coral, da IPM, a vida dos nossos irmãos ali do Sucupira, todos aqueles que fizeram parte desse momento, que entendemos que é para a glória de Deus. É um momento glorioso, porque é um momento que fazemos para a glória de Deus. Acredito que o nosso Deus recebeu esse momento e é motivo de alegria estarmos junto com vocês. E vamos orar pedindo a Deus a bênção dele sobre nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá a rica oportunidade de comunhão, de
glorificar o teu santo e excelso nome. Somos gratos, Pai, por cada vida que está aqui presente, pela vida do presbítero Eduardo Azevedo. Que o Senhor continue abençoando o teu servo, a sua família, o seu ministério, da forma como ele vem tratando e trabalhando, e que ele continue sendo assim diligente nessas ações. Abençoa, Pai, cada um que está aqui presente, aqueles que não puderam vir, e de uma forma especial, Pai, sejam a nossa UPH. Homens valorosos, escolhidos pelo Senhor, que o Senhor continue abençoando a vida de cada um, que o Senhor possa nos dar, Pai, a diligência de trabalhar com vigor, com fé, e fazendo assim a Tua obra e a Tua vontade aqui nessa terra. Fica conosco, nos leve em paz para os nossos lares, e que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e as consolações do Espírito Santo, seja com a UPH, sejam com as igrejas que estão aqui presentes, e com o Israel de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém. A palavra está com os presentes. Eu convido o Gesiel para que venha aqui à frente, para a gente cantar o hino dos homens presbiterianos, certo? Que tinha sido combinado para ser um pouco antes da bênção, né? Mas não faz mal a gente cantar agora, né? Essa igreja pode sentar. A primeira vez, acredito, pode ser que no sul já tenha feito, mas aqui no Nordeste, eu acredito que seja a primeira vez que vamos cantar o hino a 4 vozes. Agora, todos podem cantar, todos os presentes podem cantar, porque o hino presbiteriano, a gente vai cantar o soprano, né? Do hino.
já ouviu esse hino com 4 vozes cantando, certo? Mas isso é bom que a gente comece a melhorar o nível de música, né, dos nossos OPHs. Nós temos geralmente um costume muito importante, certo? Então, nós passamos, é evidente que nós temos condições de trabalhar amanhã, mas hoje, como veio de 300 e poucos quilômetros, um representante, 373 quilômetros de distância daqui, veio um delegado, né, de Guaraci. Aí ele disse: você está aqui no quartel, você então vai trabalhar. Aí ele começou já a trabalhar, certo? E ele fez aqui a lista de presença separada, pegou de todos os seus visitantes, mas separou os pastores, porque é tradicional a gente chamar os pastores aqui na frente. Vamos conversar, eu vou conversar com o que está na lista. É o reverendo Isaac Carvalho, Isaac Anderson Magalhães de Carvalho, eu sou o nome dele completo. Tem uma história muito bonita desse pastor. Pode vir, pastor, é um prazer muito grande o senhor estar aqui, falar aqui para todos. Esse pastor hoje é um dos pastores mais queridos hoje da nossa igreja. E ele começou na UPH Memorial. Então, o microfone. Prometo que falarei apenas 3 horas, tá certo? Que a graça e a paz de Cristo esteja com cada um dos irmãos. Meus amados irmãos, minha palavra será breve. Primeiramente, gratidão ao Senhor por estar aqui. Não combinei nada com o Ivan, tá certo? Ele não me deu nenhum pix, vou deixar claro a palavra que eu vou deixar aqui. Mas uma das pessoas que me acolheram quando eu cheguei na Memorial em 2008 foi o presbítero Ivan, a irmã Sueli. Ivan foi uma das pessoas, digamos assim, mais importantes na minha caminhada cristã. Não só no meu pastoreio, mas na minha caminhada cristã. E a UPH tem um símbolo e tem um lugar muito precioso no meu coração, porque a UPH me deu a noção, o discernimento em relação justamente à organização, à liturgia, estudo, e foi na UPH que o Senhor me despertou para o pastoreio. Então, assim, a sociedade interna da igreja, a UPH, como as demais sociedades, elas devem ser apoiadas por nossas igrejas. Não deixemos perder essa valorosa oportunidade que a própria Igreja Presbiteriana do Brasil nos dá. Temos as sociedades internas como sendo instrumentos para o preparo de oficiais, o preparo de líderes das igrejas. Muitas igrejas deixam de ter as sociedades internas, mas a minha palavra é uma palavra de gratidão a essa forma que a Igreja Presbiteriana do Brasil tem na sua igreja, e a minha palavra também de gratidão ao presbítero Ivan, né, por sua acolhida em momentos difíceis em relação até mesmo à minha caminhada para o ministério. O Ivan foi muito precioso, né? E aí uma questão muito importante, quando eu cheguei na igreja, para finalizar, tá certo? Prometo que agora eu vou concluir. Cheguei na igreja e havia uma questão teológica que, digamos assim, ainda estava em dúvida na minha mente, que era o batismo infantil. E aí eu cheguei para o presbítero Ivan, eu sei que eu tenho um coração presbiteriano, mas tem uma coisa que ainda é a questão do batismo infantil. Aí o presbítero Ivan, muito amorosamente, disse assim para mim: olha, se você não acredita no batismo infantil, então vá para a igreja batista, não seja presbiteriano, né? Então vá para outra igreja que não seja presbiteriana. Brincadeiras à parte, palavras como essa, em, digamos assim, demonstrar qual é de fato o padrão da igreja, isso é fundamental. A identidade da igreja é fundamental. Ela passa por todas as esferas, desde a cor da igreja, até
sociedades internas. Então, que Deus continue abençoando o trabalho da UPH, o trabalho das federações, das confederações, que o Senhor, cada vez mais, levante homens com esse propósito. Se tem uma coisa que deve ter uma ponta de inveja na UPH, é olhar às vezes para o trabalho da SAF, né? A SAF trabalha muito bem. É importante dizer essa palavra, porque várias mulheres aqui, a gente já faz uma média, né? Mas assim, que Deus levante homens, que o tempo moderno não possa desviar os jovens para participar também do trabalho do UPH. Então, que Deus os abençoe. É só pergunta para o Flávio que ajude ele a descer. Olha, eu queria chamar, aqui não está na ordem, certo? Eu vou pular a ordem, porque eu quero chamar o pastor Alexandre Maia, da Igreja Restauração. Por favor, venha até aqui à frente. Por que eu estou chamando ele? Porque a igreja do reverendo Alexandre Maia é o nosso PH mais novinho. Certo? Então eu quero que ele fale da igreja, da sua igreja, para que todo mundo conheça a sua igreja e se apresente. Meu nome é Alexandre, nós somos a Igreja Presbiteriana da Ressurreição, ali no Rio Preto, no bairro de Jolina. É um prazer estar junto com os irmãos, a nossa primeira reunião nacional, estamos participando. Toda a nossa igreja, ela veio da Igreja de São Paulo, somos da igreja, nos tornamos reformados desde a 10 anos de estudo da teologia reformada e fomos recebidos no presbitério, e nós agradecemos a Deus, glorificamos a Deus por fazer parte da igreja presbiteriana até em suma toda a nossa paróquia nesses últimos 10 anos. E é um prazer estar juntos, então convidados a conhecer a nossa igreja ali no Rio Preto. Bom, na relação aqui, nós temos o pastor Alfredo, mas ele já veio aqui na frente. Se ele quiser vir, fica à vontade. Fica à vontade. E aí fica a saudação da... A palavra para os irmãos é a mesma que o apóstolo Paulo disse, parafraseando: vocês têm uma história belíssima. Prossigam para o alvo, pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. O Marcos José Gomes Costa, representante da CIHP, que é o nosso tesoureiro. A mensagem dele, eu não sei se é cobrando a gente, né? Justamente aquele que estou devendo, vou passar para ele. Realmente é motivo de alegria estar aqui com os irmãos desse congresso. Sou do Nordeste também, embora esteja em Águas Lindas de Goiás, faz 24 anos. Nós estamos lá ao redor do Distrito Federal, fazendo parte do presbitério lá de Taguatinga, do Distrito Federal. E é motivo assim de alegria voltar aqui à nossa terra, né? A minha família é daqui, meus irmãos são daqui, minha sogra são daqui, então estou em casa. Melhor ainda porque pude estou revendo alguns irmãos que estavam conosco lá no Congresso Nacional. Realmente ver os homens trabalhando, isso nos dá bastante alegria. O irmão ele colocou, a SAF trabalha bastante, né? E a gente precisa aprender com essas mulheres, porque elas são valorosas, elas trabalham e elas fazem com que nós homens possamos ter essa mesma força. Agora precisamos esquecer que nós não podemos esquecer que nós somos os líderes. Nós é que deveríamos dar esse exemplo. Nós é que deveríamos estar à frente e as mulheres estão seguindo para mostrar que a gente trabalha e está sendo diverso, né? Mas parabéns aos homens da Sinodal, porque aqui em Pernambuco a gente tem várias outras sinodais que não estão funcionando, né? Eu fiz parte
do sínodo de presbitério do norte de Pernambuco, fiz parte da igreja de Pipiribe, hoje aquela região não temos o pegar forte. Vocês podem fazer a diferença no estado de Pernambuco, vocês podem fazer a diferença porque vocês são homens corajosos, não como Pedro, como foi colocado hoje, que se escondeu, mas vocês podem ir avante e dizer: olha, somos corajosos, não por nossas forças, mas pela força que Cristo Jesus, morreu na cruz do Calvário, nos dá, para que a gente possa seguir e prosseguir. Seja avante, confiança em Jesus, entusiasmo na ação e união fraternal. Uma palavrinha para o reverendo Marcos Roberto dos Santos. O Marcos, ele já chegou na nossa igreja, ele já chegou pastor, só que não era presbiteriano, mas com a vontade de ser presbiteriano, que era uma coisa incrível, ele queria. E aonde foi que ele começou a trabalhar? No PH, certo? Então eu gostaria que ele viesse à frente e falasse um pouco da experiência que ele teve e por que ele quis se tornar pastor presbiteriano. Então, quando ele foi escolhido secretário, ele não era pastor, certo? Aí o que é que acontece? Aí ele disse assim: mas por que você não substituiu ele? Vocês viram hoje porque eu não substituí ele. Não substituí ele, vocês viram. Foi ele que fez esse culto todo. Diferente do reverendo Isaac, que não acreditava no batismo infantil, assim que eu cheguei, conversei com o reverendo Alfredo, eu batizei logo com meus filhos e perguntei: eu preciso ser batizado também? Mas realmente, logo quando a gente chegou lá, o PH, foi muito amorosa, junto ao presbítero Ivan, junto com os diáconos. A gente tinha aqui um encontro da sexta na casa dela, que tinha uns dominozinhos, a gente batia um papo, discutia às vezes de alguns problemas internos, e é maravilhoso saber dessa união e dessa ação que a nossa denominação tem para as igrejas. É importante a gente fortalecer, como já foi falado aqui, pelo reverendo Isaac e pelo nosso irmão, a gente precisa ser um pouco mais forte que a SAF, que é um grande desafio, Se aqui fosse um evento da SAF, eu estava conversando, aí eu não estaria aqui, estaria lá no ginásio. Porém, é um desafio nosso. Nós que somos homens valorosos, entrar com uma ação para poder a gente ganhar espaço para a honra e glória do nosso Deus. Que Deus continue nos abençoando. Bom, nós estamos encerrando essa primeira parte, certo? Quer dizer, não estou dizendo que as pessoas não podem ficar, certo? Não só os delegados. Não, quem quiser ficar, mas está liberado a saída das pessoas que vieram ao culto. Aos delegados, tem que permanecer. Eu gostaria que se sentasse. Confiança em Jesus, entusiasmo na ação e união fraternal. Confiança em Jesus, entusiasmo na ação e união fraternal. Confiança em Jesus, entusiasmo na ação